noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nosso meio. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos agradecer o seu santo nome. Sejam todos bem-vindos, né? Dar boas-vindas mais uma vez a Vanusa, a Stephanie, Rita, Isabel. Eles já estão conhecendo, né? Valquécia. Eu só sei que uma é Ana, outra é Levi e a outra é Alícia. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos agradecer esse seu nome. Você também que está do outro lado da tela, nos assistindo aí pelo Facebook, pela página da Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia. Você que nos assistirá também posteriormente pelo canal do YouTube. Que você seja abençoado grandemente por esse culto, por essa programação. Vamos louvar o Senhor? Quero convidar aqui Jaiane, minha esposa Laís, para fazerem presente para engrandecer o nome do nosso Deus. E vocês, juntamente com elas, vão também louvar o Senhor. Amém? Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Deus possa estar presente, né, nesta noite. Possamos estar aqui para louvar, adorar, né, exaltar o nome de Deus. Porque só Ele é digno de honra e louvor. Amém? Amém. Vamos começar a cantar neste momento Poder para Salvar. Tem
cantasse novamente para a gente reforçar e aprender. Agora eu quero ouvir a voz de vocês. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre. Toda salvação. Jesus a morte, ele venceu a morte. Sobre a morte venceu. Amém, aleluia. Deus seja louvado, ele venceu a morte. Nós estamos escolhendo essas músicas, agora esse repertório, porque nós estamos vendo um período em que as pessoas estão meditando, né, sobre o sacrifício, sobre a morte de Jesus, né? Próxima semana já a cristiandade está comemorando, né, a Páscoa, e nós não poderíamos passar esse momento em branco. Por isso que nós estamos engrandecendo ao Senhor, falando dessa mensagem maravilhosa que é a mensagem da cruz. Amém? Vamos continuar ainda louvando o Senhor, vamos ainda continuar engrandecendo o seu santo nome. Vamos agora cantar O Melhor Lugar do Mundo. Onde é esse lugar? O melhor lugar do mundo, né? Aos pés do nosso Salvador. Aleluia. No mundo ainda existem
não mais eu. Foi na cruz, em que eu vim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a Pois não é seu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Amém. Amém. Continuemos já em pé, neste momento, para falarmos com nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai que está no céu, graças a Ti, Senhor, por mais uma noite na Tua presença, Aleluia. por mais um dia que nos concedeste em acordar, em estar em pé, Senhor. Amém, Senhor. E Obrigado. somos gratos a Ti por estarmos aqui nesta noite para cultuar Teu santo nome. E só Tu, Senhor, és digno de toda honra e todo louvor. Amém, Senhor. Vem ser com a programação, que possamos sair daqui renovados com o Teu Santo Espírito, meu Pai. Amém, Senhor. Vem ser com cada um que está, com cada família aqui representada,
tanto as que estão aqui presentes quanto as que estão assistindo de casa e os que não vieram. Que o Senhor venha ser com cada um neste momento. Amém. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer também ao pastor Emanuel, que nos assiste também pelas redes sociais, né? Que assiste pela página da igreja. E os demais que estão aí. Eu sei que tem pessoas que não estão comentando, mas que estão assistindo a programação. Mas nosso socorro também acabou de comentar aqui também. Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. E vamos continuar agradecendo o santo nome do Senhor. Amém? Vamos continuar louvando. E agora eu quero convidar a minha irmã Givanildo com a Stephanie, que nesse momento vão louvar o Senhor Deus. Eu vou chamá-las aqui nesse momento para louvar o Senhor. Salve a igreja com a paz, Senhor. Vamos levar com Depois de 4 dias ele reviveu.
aqui emocionado. Mas o vovô diz que clama por um milagre, né? E nós temos que fazer a nossa parte, remover a pedra. E a oração é uma forma de remover a pedra. Nós estamos com a pequena Melissa, né, que está hospitalizada. Não sei se a família dela está cheia nesse momento. Nós vamos fazer uma oração por ela agora. Todos vamos estar aqui. Eu vou dar 1 minuto de oração, de silêncio. Você também está do outro lado dela, aproveite. Melissa é uma criança que está aqui, todos sabem, bem animada. Está na escola bíblica, está cantando. E teve de ser hospitalizada, né, com urgência essa semana. Todos nós estamos em oração. Sei que muitos irmãos, pastores pedem aí, um grupo dos pastores tem suas demandas de oração, tem sempre pedido oração. E a gente aqui também quer pedir oração, aqueles que estão aí também do outro lado da tela, por essa criança. Com certeza você já deve ter visto ela aparecendo aí nas lives, nos vídeos da igreja. E eu quero convidar a igreja a ficar de joelho nesse momento para que a gente possa orar. Tem um momento que vocês orem aí, o seu pensamento, você do outro lado da tela, clamando pela Melissa. E no final eu encerro com a oração. Seu Deus, maravilhoso Pai, grandioso Senhor, colocando em tuas mãos, ó Deus, a vida da Melissa. Onde ela estiver, Seu Deus, que seja a tua força, o teu Espírito, que esteja lá com ela, Pai, ajudando-a em toda situação, em toda circunstância, e que tuas mãos poderosas estejam sobre ela nesse momento. Junto com os médicos, tu que és o médico dos médicos, para que o Senhor traga cura e um milagre, como foi dito nessa canção que as meninas acabaram de cantar. Que seja o teu milagre, Senhor, na vida dela. Pessoas, seus familiares, que nesse momento ninguém sabe como é que está no seu coração. Talvez a menina Melissa esteja mais contrita, mais tranquila, mas a gente sabe que os familiares numa hora dessa não estão. Mas sabemos e contamos, Senhor Deus, com tua presença. Contamos, Senhor Deus, com o teu cuidado, com tua resposta, ó Deus. Vai, Senhor, porque nós não somos ninguém. Hoje passamos pela situação com a pequena Sara lá em casa, e a gente vê quando a situação foge do nosso alcance, o desespero de um pai, o desespero de uma mãe. Mas por isso, Senhor Deus, que o Senhor vai estar com a Melissa e também estar com sua família nesse momento, dando força, Senhor Deus, dando entendimento e sabedoria para conseguir superar essa situação da melhor maneira, e que pelo teu nome ela esteja aqui, Senhor Deus, como sempre esteve, animando e alegrando essa casa como sempre alegrou. É isso que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento, nós estamos aqui em um momento de adoração, de louvor. E o momento desse momento agora não deixa de ser um momento de louvor. Será oportunizado a todos aqui que trouxeram uma oferta à casa do Senhor. Deixar sua oferta aqui na sala. Está sendo dada a oportunidade. Tudo entregarei ao nosso Deus. Tudo, Cristo, a ti
Mas, comumente, eu convido vocês a abrirem um texto da Bíblia para que a gente possa meditar nesse texto. Nós vamos meditar, sim, nesse texto. Mas, antes disso, eu vou trazer algumas informações. O título da mensagem de hoje é O Meu Lugar Extremo. Vocês podem ver aí na tela, né? Meu Lugar Extremo. E eu trago a pergunta já para o início dessa mensagem. Eu já faço uma pergunta a vocês, a todos que estão na igreja e você que também está aí do outro lado da tela. Vocês sabem quais são os lugares mais extremos da Terra? Hoje eu trouxe uma lista de pelo menos 10 lugares mais extremos da Terra. Mas quando eu estiver falando desses lugares, eu vou também estar mencionando outros que também são extremos. Eu fiz uma lista de 10, mas isso não quer dizer que esses 10 lugares, que vocês podem ver inclusive aí na tela, os nossos irmãos aqui vão apenas ouvir falar sobre eles, mas acredito que os irmãos conheçam também. Eu vou falando e vocês vão acompanhando aí, tá? Pois bem, outra informação importante, não estou fazendo por ordem, é apenas uma seleção dos 10 mais extremos. Não quer dizer que o primeiro lugar vai ser o mais extremo de tudo, tá bom? No 10º lugar aqui, né, o 10º lugar mais extremo da Terra é o lugar mais quente e fica no deserto de Lut, no Irã. É interessante porque há controvérsias sobre essa seleção, tendo em vista que existem alguns desertos, como na Líbia, que já marcou 57,8 graus Celsius, e nos Estados Unidos, né? O Vale da Morte lá na Califórnia, que marcou 56,7 graus em 1913. Apesar, né, desses registros, há um satélite da NASA, que é a Agência Espacial lá nos Estados Unidos, identificou, e por isso que categorizou esse deserto de Lut, né, lá no Irã, como o mais quente da Terra. Imagine você morar num lugar desse, porque segundo a NASA ele chegou a medir uma temperatura de até 71 graus Celsius. Pois bem, e no lugar, vocês podem ver aí também na tela, né? Nós temos o ponto mais alto da Terra. Falamos até a semana passada sobre escalar a montanha e citamos aqui o Monte Everest. Apesar do Monte Everest, né, ser citado como aquele monte mais alto, todos desejam alcançar o pico do Everest, que fica aproximadamente a 8.848 metros acima do nível do mar. Poucas pessoas sabem que há um monte chamado Monte Chimborazo, né? Isso no Equador, com altitude de 6.310 metros. Apesar de mais baixo que o Everest, esse monte tem uma distinção de ser a montanha mais alta acima do centro da Terra. Por isso que ela é considerada o monte mais alto do mundo, de um lugar extremo, de difícil acesso, não é isso? E também é quase que impossível, se for para o pico do Everest, sobreviver ao ar, né? O raio efeito do ar é muito difícil. O 8º lugar é um arquipélago, é uma ilha, só que as ilhas são muito pequenas. Inclusive nessa ilha mora 272 pessoas apenas. E essa ilha é tão pequena que a maior ilha entre elas não consegue pousar um avião, porque não tem pista de pouso, para você ver como elas são pequenas, né? E então é muito extrema mesmo. Nem de avião você chega lá, possivelmente de barco, navio. A maior cachoeira do mundo é um outro lugar também extremo, vocês podem acompanhar aí na tela, fica na Venezuela. É a Cachoeira de Santo Ângelo. Ela começa a 984 metros de altura e tem uma queda interrupta de 806 metros. O outro lugar extremo é o lugar mais frio já habitado, ou não habitado por um ser humano. Fica na Rússia. Vai ser difícil pronunciar esse nome porque eu tenho dificuldade com línguas estrangeiras. Mas eu acredito que é Oymyakon, alguma coisa assim. Fica na Rússia, né? Que é uma vila na República Tcheca, lá na Rússia, e fica próximo a uma outra cidade, Indigirka, né? A população chega a 800 pessoas que aguentam um frio de até
32 graus negativos registrados no dia 26 de janeiro de 1926. A gente reclama do calor. Eu mesmo não gosto do calor, né? Acredito que tem irmãos aqui que estão nos assistindo que moram em lugares mais frios. Eu vejo eles usando casaco, né? Às vezes eu fico com inveja, mas talvez se eu morasse lá, eu não gostasse, né? As luvas. É tão frio, né, que as pessoas clamam para morar num lugar mais quente, ou clamam para aquele frio passar. Outros moram em lugares tão quentes que não querem ficar ali, querem morar em lugares mais frios. Mas imagine você morar num lugar com 72 graus negativos, né? Nós temos também o lugar mais seco da Terra, ou da Terra, porque eu fui me lembrar da Terra. Passa aí a tela, por favor, tá certo já? O lugar mais seco da Terra é os Vales da Morte, na Antártida. Uma região do interior da Antártica, tá? É conhecida como os Vales da Morte. Esse lugar não vê chuva há mais de 2 bilhões de anos, né? Segundo o critério da ciência, né? E no critério bíblico nós podemos dizer que quase que nunca viu algo, pelo menos depois de pecado ou depois do dilúvio. Com exceção de um vale que tem lagos um pouco cheios com água de rios próximos. Os vales não têm nenhum tipo de umidade, seja em forma de água, gelo ou neve. O motivo de tanta seca são os ventos de até 320 km por hora que atingem o lugar, evaporando toda a água existente. Então, a ideia é que é o único lugar da Antártica que não tem gelo. Lá a evaporação é mais importante que a neve, deixando a área completamente seca e sem gelo. Tudo isso por causa dos ventos de 320 km por hora. É isso que atinge o local a 320 km por hora. O ponto mais profundo do planeta é a Fossa da Marinha, Indonésia e Japão. A trincheira de Mariana, né? A trincheira de Mariana chega a 10,924 metros abaixo do nível do mar. Se o Monte Everest fosse colocado na depressão, ficaria coberto por mais de 1 quilômetro ainda. Olha só para você ter uma ideia, né? Mais de 1 quilômetro de água. As únicas pessoas que observam o local foram os exploradores Jacques Picard e Don Watch. Ou seja, ninguém mora lá. Alguns exploradores se aventuraram a reconhecer o local, né? Por isso tiraram essa conclusão. E o lugar mais úmido é Louro, na Colômbia. Uma média de 12 mil metros, cúbicos de chuva por ano. As pessoas que habitam no local ganham a vida cortando árvores na floresta, nas proximidades, onde é possível ter certeza, pode ter a certeza que ali haverá chuva diária. A gente vê a Amazônia, né, que tem chuva diárias ali, quase que diárias. Esse local é chuva diária, é o lugar que mais chove, que é mais úmido, né? Também, a gente aqui vive no Nordeste, quando chove mais um pouquinho, a gente já começa, né? Meu Deus, está chovendo demais. Aí até a Laís falou essa semana, eu não aguentaria morar num lugar que chove direto, né? Imagina morar num lugar que chove todos os dias. O lugar agora, para finalizar, só temos 2 agora, falamos numa lista de 10, é a maior queda do mundo, é o Monte Thor, no Canadá. O Monte Thor é no Parque Nacional Uyartuk, na ilha de Baffin, no Canadá, que tem uma queda vertical de 1.249 metros. O local é conhecido por essa sua enorme queda, que é feita de puro granito. É um lugar popular entre os escaladores que procuram com fortes emoções. Não queria uma emoção dessa não. Bem, esse monte foi escalado a primeira vez em 1953 e recebe algumas expedições de aventureiros hoje em dia, sendo que em 2006 um escalador ousado morreu no local. Algumas informações importantes. E, por último, não na questão de gradação, né? Não, mas no sentido de que o último local mencionado aqui é o Mar Morto, que muitos conhecem, já viram na televisão, outros, inclusive alguns irmãos da nossa igreja, né, tomando banho lá no Mar Morto. É um local mais baixo da Terra,
mais baixo do nível do mar, certo? E ele fica quase 122 metros abaixo do nível do mar, na fronteira de Jordânia e Israel. A estrada que fica próxima ao mar também é uma estrada mais baixa do planeta, famosa pela sua salinidade. As pessoas não afundam lá, vocês já viram? Tomam banho e flutua. 10 vezes maior que o mar Mediterrâneo. O Mar Morto não tem nenhum tipo de vida marítima, por isso tem esse nome, Mar Morto, né? Pois bem, esses são os lugares mais extremos já conhecidos, né? Ou catalogados até então no planeta Terra. E o título da pregação, como eu disse hoje, é Meu Lugar Extremo. Mas antes de falar do meu lugar extremo e deixar um pouquinho de curiosidade para os irmãos já ir pensando, que lugar é esse? Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês essa noite. Qual é o lugar extremo de um Deus? Qual o lugar mais longe que um Deus poderia ir? E com essa pergunta, nós abrimos o texto de hoje, porque é exatamente essa pergunta que nos leva ao texto de hoje, que está em Filipenses. Convido vocês a abrir Filipenses no Novo Testamento, para a gente fazer a leitura de hoje. Como eu tinha dito, sempre eu faço a leitura primeiro, e na sequência eu começo a fazer a abordagem do tema. Mas hoje eu fiz diferente. Procurei introduzir, falando dos lugares mais extremos do planeta. E agora eu estou perguntando a todos vocês, qual é o lugar mais extremo que um Deus poderia ir? E aí vocês podem abrir comigo Filipenses. Filipenses capítulo 2, o verso 5 até o 8. Tenha em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte de cruz. Se olharmos bem esse texto, nós vamos ver o percurso que Jesus fez até a cruz. E parece que já estamos respondendo a pergunta que fizemos agora. Qual o lugar mais extremo que um Deus poderia ir? Pois bem, Jesus, sendo Deus, adorado e exaltado nos céus, se fez um de nós, esvaziou-se de Deus, assumindo então a forma humana. Então, o que é que ele fez? Veio para a terra e nasceu. Eu nasci como homem. Vocês podem ver na tela aí a imagem do seu nascimento. Nasceu como homem. O pastor Bernardino, ele conta uma história. Foi no período desse Natal, ele pregou e eu assisti a pregação dele. E ele conta a história que tinha uma professora que fez um trabalho que os alunos fariam perguntas para a professora sobre o nascimento de Jesus. E aí, perguntas do tipo simples: qual é a cor do seu cabelo? Jesus era bagunceiro. Ou seja, eram crianças que, se tivesse a oportunidade de conhecer Maria, faria perguntas sobre Jesus. Aí é curiosidade. Eu acredito que vocês também teriam essa curiosidade. Mas, entre essas perguntas, havia uma pergunta bem profunda. Por que ele foi tão longe, tão distante, para um lugar tão extremo dos céus, da sua glória, deixou de ser adorado e exaltado pelos anjos, pelos anciões, para vir ser escarnecido pelos homens? E foi isso que aconteceu com Jesus, assumindo a nossa forma, a forma humana. E ele nasceu.
Deixou o seu trono da majestade lá nos céus, de ouro, para quê? Para nascer num coxo de animais, uma manjedoura, como vocês estão vendo aí na tela, como os irmãos aqui conhecem muito bem. Jesus não nasceu num hotel 5 estrelas. Ele nasceu numa manjedoura, num coxo de animais. Ele deixou um trono. Para mim isso é muito significativo. Lá nos céus. Deixou a sua coroa de ouro para receber uma coroa de espinho. Ser maltratado pelos homens. Então, como diz, ele esvaziou-se de Deus. Assumiu a forma humana. Tornou-se semelhante aos homens. Pôde sentir na pele as mesmas dificuldades que os homens sentem. Passar pelas mesmas tentações. Sentir sede e fome. Sentir as mesmas necessidades que nós sentimos. Ele tornou-se de nós. Qual o lugar mais extremo que um Deus poderia ir? Mas o texto bíblico diz que ele humilhou-se. Interessante. Ele humilhou-se. Preste atenção nesse percurso de Jesus, porque depois eu vou meditar com os irmãos, com vocês aí, que a nossa vida cristã também tem que ser o mesmo percurso de Cristo. Os passos de Jesus também devem ser os nossos passos. Isso é ser cristão. Isso de fato é uma mensagem cristocêntrica e cristã. Jesus humilhou-se. No deserto. Jesus foi levado ao deserto. Passou 40 dias e 40 noites. E ali teve fome, teve sede. Passou as piores necessidades que um ser humano poderia passar, porque ele tornou-se um de nós, e como humano, ele tinha sede, ele tinha fome. E foi humilhado muitas vezes pelo diabo, que o tentou várias vezes. Uma vez, Satanás pediu que ele transformasse as pedras em pães. É quando Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás prometeu então a ele todas as riquezas e todas as glórias desse mundo. E ele, para que ele o adorasse, Jesus o adorasse, mas ele disse: só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Pediu que Jesus se jogasse do pináculo do templo, nessa tentação, e ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Usando muitas vezes a Bíblia. Então Jesus foi humilhado. E ele continuou sendo humilhado porque ele chegou lá, no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, experimentou as piores agruras da sua vida. A dor tomava conta dele naquele momento. Que humilhação! O Filho de Deus, que estava à destra da majestade, recebendo honra, glória, adoração, e agora tem que passar por aquilo ali. Ele humilhou-se. Isso é refletido no texto de Mateus, falando de Pai, se possível, acho que é o 26:42, passa de mim esse cálice, todavia faça-se a tua vontade, não a minha. Ao ponto de que Jesus, naquele momento, cogitou a possibilidade de que, diante de tanto sofrimento, de tanta dor, ele implorar agora para que, se fosse possível, implorar ao Pai para que, se fosse possível, ele não tivesse que passar por aquela situação. Mas mesmo assim, submeteu-se à vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele continuasse e caminhasse para a cruz. E por fim, a humilhação termina na cruz. O texto é bem claro. Esvaziou-se, tornou-se um de nós, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Judas chegou, deu um beijo nele,
Pedro tentou reagir, cortar a cabeça não, a orelha do centurião. Jesus, obediente, colocou a orelha de volta e obedeceu, como a Bíblia diz lá em Isaías 53. Como um matador, como ovelha levada ao matadouro, continuou em silêncio e não abriu a sua boca. Foi obediente até a morte, até a cruz. Então Jesus sai do trono e termina onde? No Calvário, no Gólgota, na cruz, no lugar mais extremo que ele poderia. Meu Deus, poderia. E sabe por quê, irmãos? Quando eu falo assim, qualquer, do lugar mais extremo que um Deus poderia ir, é porque a cruz era o lugar mais humilhante. Eu sei que talvez para um Deus, pensando como um Deus, a gente não pode pensar dessa maneira. Mas pensando como humano, e o humano ele se tornou como um ser humano. O pior lugar que um ser humano poderia estar naquela época era numa cruz. Hoje deve ter outros lugares. Era muita humilhação. Se vocês assistirem uns documentários que tem por aí, algumas palestras, diz que eles deram de beber a Jesus, né? Uma água, num caniço, molhado. E diz que eles colocavam aquilo ali dentro para limpar os sanitários, onde as pessoas faziam a sua necessidade. E colocou ali. Então o que acontece, irmãos? Era muita humilhação. Por isso que disse, a vergonha da cruz. Ele vai cantar na próxima semana. Se eu amo a vergonha da cruz. Era vergonhoso morrer na cruz, porque a intenção da cruz, de fato, quem morreu na cruz era fazer vergonha. Porque só quem ia para a cruz era aqueles que eram considerados pessoas que faziam rebelião. E era para envergonhar, para mostrar, principalmente assim, contra o Império Romano, lutava contra o sistema já estabelecido. Então eles diziam, a forma que nós temos de envergonhar para ninguém querer fazer revolução com a gente é a cruz. Então ela foi criada, e esse tipo de morte foi criada exatamente, para humilhar as pessoas, para dizer, olha, em público nós estamos dizendo que esse cidadão é um rebelde, e assim eles iam fazer também com Barrabás, que pela luta armada estava tentando saquear muitas vezes, talvez tenha saqueado muitas vezes, né? Como chama ele, o ladrão, né? Barrabás, saqueou muitas vezes, roubou muitas vezes os impostos que os soldados romanos levavam pelos caminhos, eles saqueavam. Eles roubavam dos romanos, mas eram os impostos que eles achavam absurdos, né? Pelo fato de estar levando de Israel até ao Império. E quem era desertor, quem era rebelde, tinha que ir para a cruz para sofrer a vergonha. E Jesus sofreu como humano, pensando no seu aspecto humano e político, como humano, a vergonha da cruz. E alguém pode perguntar, se a cruz simboliza a morte, por que então muitas vezes é o nosso símbolo como cristãos? Se Jesus morreu lá, é porque nela esteve alguém muito vivo, e ele vive hoje. E é por isso que nós celebramos não a cruz, mas aquele que o ocupou ali. Outras pessoas ocuparam, os dois ladrões que estavam lá de Jesus também ocuparam, mas a mensagem central da cruz é o Cristo que ocupou a cruz, um Deus que ocupou a cruz, que desceu ao seu extremo em busca do pecador. Por isso que isso é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor, amou o mundo de uma tal forma. Foi o amor que movimentou Jesus. Ousado amor de Jesus que nos movimentou. Fez ele se deslocar do trono e terminar na cruz, terminar na morte. E agora, eu pergunto, você como cristão, já parou para meditar
Qual é o seu lugar extremo? Jesus nos convida, gente, a caminhar com Ele pela cruz. Eu disse já nessa mensagem de hoje que os passos que devemos seguir são os mesmos passos de Jesus. O cristão não sobe dessa maneira. O cristão ele sobe assim. Tem um pensamento que diz, a gente já viu semana passada, nunca o homem é tão grande quando se está de joelho. É quando ele se humilha. Falei também que muitas pessoas quando pecavam no Velho Testamento, vestia-se de pano de saco, cobria-se com cinza e se deitava. Eles se humilhavam, era um tipo de humilhação. Do mesmo jeito que o texto de hoje diz que Jesus humilhou-se, nós precisamos humilhar e passar também pela vergonha da cruz, passar pela morte, caminhar com Jesus até a cruz. A cruz é o portão de entrada para o reino de Deus. Jesus passou pela cruz e passou por ela e no terceiro dia ressuscitou. Sei que há um simbolismo do batismo na Bíblia que diz que nós vamos ser mortos na semelhança do seu batismo quando nós somos mergulhados na água externa. Nós morremos para o velho homem, desejamos viver uma novidade de vida para Cristo. Passamos pela cruz. É o portão para o trono de Deus. Depois Jesus ressuscitou, subiu aos céus e assentou-se, ascendeu até o trono da majestade. Passou a viver ao lado do Pai. E hoje, qual é o nosso lugar extremo? É a cruz. Cristo nos convida para ir para a cruz. Não é fisicamente, a gente pode pensar, sai daqui para Jerusalém. Não. É sabe por quê? Que Ele levou sobre si as nossas dores, nossos medos, nossos traumas, as nossas enfermidades, as nossas doenças, cravou na cruz. E é lá que eu encontro perdão. Eu quando me ajoelho, já cantamos aqui essa noite, o melhor lugar do mundo, quando eu me ajoelho ali, quando eu esqueço o meu eu, me esvazio de mim, não mais eu, e lanço-se aos pés de Jesus, aos pés da cruz de Cristo, e recebo perdão e graça. Eu sou elevado até o trono do Pai, e é dele que eu alcanço graça. A cruz me leva, gente, para o trono da majestade. Aos pés da cruz, sou elevado ao trono da graça. Seguimos, pois, confiadamente hoje ao Senhor, para que possamos receber misericórdia, perdão e em ocasião oportuna. A cruz, então, irmãos, alguém lê para mim aí, por favor, é um lugar. A cruz foi o lugar mais extremo que o rei do universo poderia ir. Continua, Daiane. Ele também quer nos levar até lá. Amém? Continua, mais um, outro tópico. Sofia, pode ler isso aí? A cruz. A cruz nos segurou, Jesus lá. Sobre a morte venceu, cantamos essa noite. Não segurou, a cruz não segurou Jesus. Para quê? Para que nós também pudéssemos ter vitória sobre a morte. E agora, irmãos, a conclusão da mensagem é que o nosso lugar extremo é o trono. O lugar mais extremo que Jesus foi a cruz, não foi? De vergonha e de dor. Ele volta para o seu trono. Mas o lugar mais extremo que Jesus quer nos levar, é o seu trono. Mas lembre-se, esse trono, irmãos, passa pela cruz. Tem um esquema aí que eu gostaria que os irmãos percebessem. Não sei se dá para vocês visualizarem, se está curto. Mas observe que, analisando, fazendo um resumo do verso de hoje, há uma queda, uns degraus que são descidos. Jesus é Deus, esvazia-se de Deus, torna-se um de nós,
assume a forma humana, humilha-se, é obediente até a cruz. É uma descida. Então nós também devemos nos humilhar e descer. Olha esse quadro, olha esses degraus aí. Vocês estão olhando? E o cristão? Se o cristão for com arrogância, com prepotência, se sentindo juiz superior aos outros, comparando aos outros como o fariseu, eu não sou como os demais homens pecadores, ele não está no caminho certo, porque ele não está descendo. Eu aprendi a ganhar perdendo, eu aprendi a subir descendo, né? Tem uma canção que diz isso. E aqui ele desce. Mas uma coisa a gente aprende aí nesse esquema, quero que os irmãos visualizem novamente, que enquanto Jesus foi descendo, observe, os degraus descendo, Deus ia elevando Jesus, observe, até o final, em que Jesus termina novamente no trono. Jesus ia descendo e Deus elevando. Esse é o texto, por exemplo, de Filipenses, é o capítulo 5, o 9 a 11. O 9 a 11 diz assim, ó: pelo que também Deus o exaltou, Jesus se humilhou, Deus exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém? Nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Jesus se humilhou, mas agora toda a nação, toda a tribo se dobra diante dele. Nós devemos se dobrar. Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Jesus termina com o Senhor. Ele desce no verso do 2 até o 5, desculpe, do 5 até o 8, termina na cruz. Mas ao terminar na cruz, automaticamente Deus está o exaltando. A se humilhar, a descer. Enquanto Jesus desce, Deus está o exaltando sobre todo nome. E ele termina como Senhor no trono. Esse percurso de Jesus também é o nosso percurso. Quando nós descemos, nos humilhamos, caminhamos com Jesus até a cruz, pedimos perdão a Ele, nos lançamos aos seus pés, deixamos ali os nossos traumas, os nossos medos. Quando nós fazemos isso, ao descer da cruz, ao fazer o que Jesus fez, passar pela vergonha da cruz, envergonhar os nossos pecados, quando a gente se envergonha, quando a gente faz isso, esse caminho, Deus está fazendo outro caminho por nós. Ao chegar na cruz, humilhado, quebrantado, destruído, jogando-se, lançando na pedra que é Jesus, e os esmiuçando-se, Deus está nos colocando no trono da graça. Só tem uma coisa, irmão, isso é uma mensagem de justificação pela fé. Porque nada é nosso. O que a gente tem que fazer é só descer e humilhar. Quem vai fazer tudo do outro lado é Deus. Jesus não fez nada, ele fez se humilhar, desceu, e Deus ia fazendo por ele. Hoje não tem que fazer nada, obra nenhuma, não tem que justificar, ser melhor que ninguém. Deixe Deus fazer. O que você tem que fazer é estar aos pés do Salvador, viver aos pés de Cristo. Ali é o seu lugar extremo. Ali é onde Jesus convida você a se ajoelhar e a clamar pelo seu perdão. E assim alcançaremos graça e misericórdia. Assim somos elevados diariamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e perdão em ocasião oportuna. Deus nos abençoe grandemente esta noite. Amém, aleluia. O Senhor seja louvado. Perdoa por eu amei.
concede e mais uma vez temos nos reunido nesse local de adoração, de culto. Aqui nós podemos louvar, te adorar, podemos clamar pela vida de pessoas que estão precisando de oração nesse momento, e por extensão alcança cada pessoa também que nos assiste com suas fragilidades, com as suas demandas, Senhor Deus, seja ela na área financeira, seja ela no mundo espiritual, que o Senhor vem estar com cada pessoa. E essa igreja, Senhor Deus, vem trazendo sempre cura, milagre, salvação a cada um de nós aqui presente. Que nós aprendamos contigo a descer, ó Pai, a se humilhar como Cristo fez, a seguir os passos de Jesus, a caminhar até a cruz e sepultado ali na cruz do nosso velho homem cheio de pecados, para que nós possamos alcançar graça, perdão e misericórdia e vivermos cada dia uma novidade de vida. Por isso, Senhor Deus, nós oramos a Ti, pedindo que abençoe cada um que veio esse culto, que louvou conosco, que cantou conosco, que engrandeceu o Teu nome conosco, que teve a oportunidade de ouvir essa palavra. Também a cada um do outro lado da terra que também louvou conosco, que cantou conosco e que também teve a oportunidade de ver essa palavra. Que as vidas deles sejam abençoadas, Senhor Deus, e que o Teu Evangelho, a Tua graça nos alcance a cada dia. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para as bênçãos finais, as bênçãos apostólicas. A graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos e uma boa noite na presença do Senhor. Deus abençoe a todos e uma boa noite.